Hello, sétimo ano, good morning. E aí, como vocês estão? Espero que estejam bem, ok? Hoje nós daremos continuidade lá no nosso caderno 2, na Unit 3, ok? Nós finalizamos a 1 e 2. Hoje nós iremos dar continuidade lá na Unit 3, que o título dela é When Paul Went to Australia. Quando Paul foi para a Austrália. Tá? De acordo com essa frase que a tia leu, né, que a professora leu, o que vocês acham que nós iremos falar sobre essa Unit 3, voltado para o verbo e não para o vocabulário, ok? Você já pensou aí, conseguiu ler? Nós iremos ver o Simple Past, que é o passado simples no inglês, tá? Eu coloquei aí para vocês. Nesta unidade, veremos o Simple Past, ou seja, o passado simples, tá? Veremos primeiro a forma afirmativa. Nós não iremos ver logo a negativa e a interrogativa, porque lembrando, em todos os tempos verbais existem, né, as três formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Nesse caso, nós veremos primeiramente apenas a afirmativa. E, meus amores, eu peço muita atenção de vocês, tá? Porque é o passado. A conjugação não é tão difícil, mas você precisa de um pouquinho de atenção, porque nós temos aí algumas regras. E nesse passado simples, no inglês, vão existir dois tipos de verbos, que são os verbos regulares e os verbos irregulares. Então, vocês vão precisar ter bastante atenção. Nós vamos começar pelos verbos regulares. O que acontece? Nós temos algumas regrinhas. Eu tenho aí uma tabelinha onde ela está dividida em quatro partes. Nós vamos ver a primeira parte, onde está assim, verbo mais ed. Então, o que acontece? A primeira regra para passarmos o verbo que está no presente para o passado é acrescentarmos o ed. Verbo. Aí eu tenho o verbo aí want, que é o verbo querer. Para eu passá-lo para o passado, wanted, eu acrescento esse ed ao final dele. Eu tenho o verbo work. Então, para eu passar para o passado, worked, eu tenho o verbo call. Para o passado, called. Ok? Então, a regra principal para passarmos o verbo para o passado é acrescentarmos ed ao seu verbo. Ao lado eu tenho lá verbo que termina com e. Se ele já termina com um e, eu não vou dobrar essa consoante. Eu vou acrescentar apenas o d, ok? Eu tenho lá dance, que é o verbo dançar. Ele já termina por e. Então, eu acrescento dance, danced. Eu tenho o verbo live, já termina por e. Então, eu coloco lived. Eu tenho o verbo die, já termina por e. Então, died. Então, essas duas regrinhas aí são as duas principais, que nós acrescentamos o ed ao final. E ao lado, no caso, como o verbo já termina por e, eu só acrescento o d. Vamos para a parte de baixo, onde tem lá verbo and ed. Ou seja, o verbo que termina por y, mas ele tem uma consoante antes, eu vou trocar o y pelo i e vou acrescentar o ed. Vou falar de novo com calma. Verbo terminado por y, precedido de consoante, eu vou trocar o y pelo i e acrescento a terminação, que é o ed. Aí eu tenho aí o verbo cry.
Cry termina por Y e eu tenho uma consoante. Então, cry, cried. Eu vou tirar o Y, colocar o I no lugar do Y e o ED. Depois eu tenho try. Termina por Y e eu tenho uma consoante. Triad. Ok? Eu poderia falar do verbo study, que vocês também conhecem, que é o verbo estudar. O study termina por Y e eu tenho uma consoante antes, que é o D. Então, vai ficar study, ok? Essa é a segunda regra, porque aquelas duas, na realidade, é uma só, tá? Terceira regrinha. Quando o verbo for curto e ele terminar por consoante, vogal, consoante, antes de eu acrescentar o ED, eu preciso dobrar aquela última letra, aí sim eu acrescento. Por exemplo, stop. Vamos de trás para frente, do P para frente. Eu tenho consoante, vogal, consoante. Então, eu dobrei a última letra, o P. Stop, stopped, ok? Abaixo eu tenho bag, a mesma coisa, consoante, vogal, consoante. Então, eu dobro a última letra, que no caso é o G. Bagged, ok? Então, meus amores, para o verbo regular, você precisa ter atenção, tá? Atenção nessas três regrinhas, que a regra principal dele, a regra geral, é acrescentar o ED. Mas se o verbo terminou por Y, eu preciso tirar o Y, isso Y com consoante, tá? Porque, ó, tem o verbo play, vocês conhecem o verbo play, brincar, jogar. Ele termina por Y, mas ele antes do Y tem uma vogal. Então, ele não se encaixa nessa regra do Y. Ele vai se encaixar na regra de acrescentarmos o ED ao final, tá? Então, terminou por Y e eu tenho uma consoante, tiro o Y e ED, ok? Verbo curtinho, consoante, vogal, consoante, eu dobro a última letra antes de acrescentar o ED. Essas são as regrinhas dos verbos regulares. Agora, o verbo irregular, o que acontece? Esses verbos, eles são um pouquinho difíceis também. Por quê? Não existe uma regra como o regular. Ele é irregular, ele muda totalmente na sua forma, tá? Aqui nós temos, a tia colocou alguns exemplos. Lá no livro de vocês, vocês também terão. E até mesmo para fazer algumas atividades, vocês olham mais para o final da unidade, que tem uma lista de verbos irregulares. Aí vocês vão me perguntar, professora, mas como é que eu vou saber se é regular, se é irregular? Com o seu estudo, você vai acabar memorizando e lembrando. Não tem uma regra, porque ele termina por E, porque ele termina por G, porque ele termina por Y. Não tem uma regra, entendeu? Vocês vão precisar, durante o estudo de vocês, o ano de estudo de vocês vão acabar lembrando. É óbvio que não tem como gravar todos, porque se vocês pesquisarem verbos irregulares, vocês terão uma lista enorme, ok? Então, eu tenho lá o verbo break. Eu tenho duas colunas, present, presente, e past, ok? Que é o que nós estamos vendo. Break, broke. Come, came. Eat, ate. Drive, drove. Say, said. Write, wrote. Aí embaixo está até pedindo para você tentar adivinhar. Então, essa primeira coluna é presente. Esses aí mudaram alguma coisinha, né? O que mudou mais foi o eat, que é o comer, né? Para o nosso português, se botar um acento, vira até o até, né? Mas não é o caso. Então, isso não tem uma regra. Termina por é irregular. Não, meus amores, vocês vão precisar, ao longo dos anos de estudo, vocês vão acabar memorizando os verbos. Aí eu tenho abaixo, continua. Do, did, go, went, see, saw,
teach, taught, understand, understood. Então, aqui são verbos irregulares, eles mudam a forma, tá? Break significa quebrar, come, vir, eat, comer, drive, dirigir, say, dizer, falar, write, escrever, do, fazer, go, ir, see, ver, teach, ensinar, understand, entender. Então, aí do lado está o passado dele, tá? Então, o que vai acontecer? Vocês vão precisar ter bastante atenção, tá? Para vocês estarem vendo quais são os regulares e os irregulares. Então, vocês vão precisar ter atenção muito. Aí eu fiz um pequeno resumo aqui para vocês. O Simple Past possui verbos regulares e irregulares. Aí eu coloquei ali dance, danced, cry, cried, stop, stopped, buy, bought. Este último é irregular, que é o verbo comprar. Buy, bought, ok? Então, vocês vão precisar de atenção para fazer as atividades, tá bom? As atividades, elas estão na página 167 até a página 170. Espero que vocês assistam, façam as atividades, né? E para que vocês possam estar fazendo as tarefas. Ok, 7º ano? Bye, bye!